Olá! Hoje vamos mergulhar fundo num caso que, nossa, marcou muito a história recente do Brasil, o caso Vladimir Herzog. A gente está usando aqui um resumo com informações do Conselho Nacional de Justiça e a ideia é, assim, tentar entender a responsabilidade do Estado brasileiro e o que a gente aprende sobre justiça, sobre memória, com esse episódio lá do regime militar. Vamos tentar desvendar isso juntos. Exatamente. O ponto central aqui é a responsabilidade internacional do Brasil, né? Pela tortura e pela morte do jornalista Vladimir Herzog, lá em outubro de 75. O regime, na época, tentou vender uma história de suicídio, mas a verdade era bem outra. E é crucial entender, como a fonte até aponta, que isso não foi tipo um incidente isolado, foi parte de um contexto maior, sabe? De ataques sistemáticos, generalizados contra civis. E essa briga pela verdade levou décadas, né? E acabou chegando na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí a análise fica bem interessante, eu acho. Porque a Corte não olhou só para o fato da morte em si, mas foi fundo na omissão do Estado, na falta de investigar, de julgar, de punir quem fez aquilo. Correto. E o fascinante é como a corte foi ligando os pontos. Ela viu ali uma violação clara dos direitos às garantias judiciais, quer dizer, o direito a um processo justo, né? E também a proteção judicial, que é o direito de ter acesso a recursos que funcionem de verdade. Isso para os familiares do Herzog que ficaram anos buscando justiça aqui no Brasil sem sucesso. E a Corte foi além, né? Classificou a tortura e o assassinato como crimes contra a humanidade. Imagino que essa classificação, nossa, deve ter sido um ponto-chave, dado o contexto todo. Precisamente. A corte fez questão de ressaltar. Esses atos aconteceram dentro de um contexto de ataque sistemático organizado pelo próprio Estado contra a população civil. E essa classificação como crime contra a humanidade, ela tem uma consequência direta e muito importante sobre a lei de anistia brasileira, aquela de 79. Ah, entendi. Então, peraí, essa classificação é a chave que, pelo direito internacional, diz que a anistia não vale para esses casos. É isso. Como a corte argumentou. Exatamente isso. A Corte Interamericana foi muito clara. Olha, segundo o direito internacional, anistias ou qualquer outra coisa que impeça investigar e punir responsáveis por crimes contra a humanidade simplesmente não valem. O Estado tem uma obrigação que não dá para tirar, de investigar, processar e punir. E isso se conecta, assim, diretamente com a questão do direito à verdade. O direito à verdade. Você pode lembrar rapidinho o que isso significa nesse contexto? Claro, o direito à verdade não é só, tipo, o direito da família saber o que aconteceu. É também um direito da sociedade toda, de conhecer os fatos sobre violações graves de direitos humanos, entender como, por que aconteceram e ter acesso aos arquivos, aos registros oficiais. A Corte reforçou muito essa obrigação do Estado brasileiro de garantir esse acesso. Faz todo sentido. E pensando nas consequências práticas, o que aconteceu com as reparações que a Corte mandou o Brasil fazer? Essa decisão virou ação concreta? Ótima pergunta. Essa é uma questão central, né? Sobre a efetividade da justiça internacional. Pelo resumo do CNJ que a gente está vendo, a Corte impôs 7 medidas de reparação para o Brasil. Só que, até quando esse resumo foi feito, parece que só uma tinha sido cumprida totalmente: o reembolso de custos do processo para os familiares. Só uma de 7? Nossa. Isso é. O ponto crucial que essa análise do CNJ traz é como um caso individual, o do Herzog, virou uma alavanca e criou um precedente sobre a imprescritibilidade de crimes contra a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, mostra a distância enorme que existe entre uma decisão lá fora e a aplicação dela aqui dentro. Exato. O caso Herzog resume bem essa tensão. Ele mostra que a responsabilidade do Estado continua mesmo décadas depois. Mostra a força do direito internacional em casos de violações graves e mostra a luta contínua, não só por justiça, mas pelo direito fundamental à verdade e à memória histórica. Uma luta que não acabou. Isso deixa a gente com uma pergunta importante para pensar, né? Que vem direto do material que a gente analisou. Sim, pensando nesse cumprimento, que a fonte chama de mínimo das reparações da Corte Interamericana, principalmente aquelas que olham para a não repetição e para a memória, o que isso diz para a gente, de verdade, sobre o compromisso do Estado e até da sociedade em lidar com a herança do regime militar. E, talvez mais importante, sobre a nossa capacidade de garantir
que violações desse tamanho não aconteçam de novo? É uma questão que fica, né, para a gente continuar pensando.